Olá, seja bem-vindo ao dia 25 na nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. E começamos aqui a entender a história de Moisés. Então, Moisés, que nós estamos em Êxodo, capítulo 4 e 5, e também para reflexão, Provérbios, capítulo 13, versos de 13 a 25. Então, é, Moisés, que teve ali o seu nascimento miraculoso, no sentido de as crianças morrendo, sendo afogadas no rio, e ele cresce ali na casa de Faraó. Olha isso, sendo educado pela filha de Faraó. Ele que teve a bênção de ser amamentado pela sua mãe até um determinado tempo, e depois desse tempo foi entregue para a filha de Faraó. E no capítulo 3, que é da leitura passada, Moisés vê Deus na sarça ardente. Deus fala com Moisés, né? Porque acontece? Moisés, depois que ele cresce, ele vai lá ver como estão os seus irmãos hebreus, e ele vê que um está sendo açoitado, então ele pega o egípcio que está açoitando lá os seus irmãos e mata esse egípcio e esconde. Só que no dia seguinte, é, ele vê dois hebreus brigando e ele fala para os hebreus não brigarem e os hebreus viram para ele e falam assim, ué, você vai fazer com a gente como você fez com o egípcio? E ele fala assim, uá, todo mundo já está sabendo o que que eu fiz. E assim ele foge. Ele foge para outra terra, que é quando ele vai para a terra de Midian, e lá ele estabelece morada. E lá, quando ele tem seus 80 aninhos, Deus fala com ele. Aparece para ele numa sarça ardente. Mas para hoje são os capítulos 4 e 5. É só para eu dar o contexto geral. No capítulo 4, a partir do verso 11, nós lemos: Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. É, perdão. Eu amo isso, porque assim, Moisés, ele está falando para Deus que não tem como ele fazer o que Deus está pedindo para ele fazer. Ele está aqui falando para o Senhor que então Moisés está convencendo Deus de que ele não tem a capacidade para libertar o povo. E Deus está falando assim: vai e eu estarei com você, eu que vou te ensinar o que você deve fazer. Gente, quem nunca fez que nem Moisés? De falar, ai Deus, isso daí que o senhor tem para mim, eu não consigo fazer, não. É muito para mim. E é bom que seja muito para você, porque é aí que aparece o milagre de Deus, né? Se você sabe fazer tudo, para que que você precisa de Deus? Mas no verso 13 continua. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na sua mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não o deixar o povo ir. Depois diga ao Faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho.
Eu já disse a você que deixe meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Ai, é tanta coisa, né, numa passagem só. Mas enfim, de novo, não sei se eu já falei isso antes aqui, né? Mas eu quero dizer que se Deus tem algo para fazer através de você, ele vai fazer. Não adianta você resistir. E eu acho o máximo que Deus ele se ira com Moisés, mas dá para Moisés o escape, Arão. Mas não, o que Deus queria fazer através de Moisés, ele ia fazer de qualquer jeito. Mas precisou de Arão para então Moisés falar: tá bom, Deus, eu vou. Quem nunca? Quem nunca? Mas aqui, Deus já revela para Moisés o que ia acontecer. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes não revelar aos seus servos e profetas, os profetas. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, Deus ele vai te mostrar antes. Ele não dá todos os detalhes, mas Deus te mostra. E Deus já falava assim: olha, o coração dele vai ser endurecido. E, de novo, o coração do faraó não é endurecido porque Deus é um tirano, mas porque já tinha um coração duro, né? Quem mata criança, você espera o quê dessa pessoa? Um coração gelado, né? É, então tá, você quer ter o seu coração endurecido, então vou endurecer, coisa ruim. Mas para o filho sair, né, o primeiro filho de Deus, o primogênito sair, Israel sair, vai ser preciso matar o primogênito do Egito, o primeiro filho de todo o Egito. E a gente vai entender isso lá na Páscoa, com mais profundidade. Mas Deus já fala, já revela a Moisés o que vai acontecer. Então Moisés nunca vai poder dizer que andou enganado. E se você anda com Deus, você também não pode dizer que andou enganado, porque Deus certamente já te mostrou. Verso 24. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse isso, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor deixou. Essa passagem, ela, ela sempre me deixou confusa. De falar assim, ué, mas se Deus está mandando, por que que não sei o que e tal? E o entendimento que eu tenho é que os filhos de Moisés não haviam sido circuncidados. E agora eles precisavam ser circuncidados. Então a sua esposa, no discernimento do Senhor, circuncidou seus filhos. Por quê? Porque para fazer a obra de Deus, a gente tem que estar em obediência em todos os níveis, em todas as áreas da nossa vida. Moisés faltava isso para ele entrar na presença de Faraó, para ele guerrear as guerras do Senhor do Faraó. Então, algumas coisas acontecem na sua vida, permissão de Deus, para te levar a este lugar de purificação e santificação. A obra da cruz é completa? É. Mas a nossa purificação é diária no sentido que o quê? Será que tem algum pecado que você precisa confessar hoje? Será que tem algum perdão que você precisa conceder ou pedir para alguém? Será que você usou balança desonesta? Será que você mentiu? Então, antes de ir para a guerra, o Senhor vai te purificar antes. E você vai sofrer neste processo, porque tá pensando o quê, filho? Vida sem sofrimento só no céu. Só no céu. Continuando, verso 27. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Aleluia. Então, assim, Moisés saiu ali, encontrou com Arão, contou tudo para Arão, fez tudo. Arão reuniu quem? Todas as autoridades e falou: chegou o dia da nossa libertação.
De novo, Deus não faz nada antes sem revelar a quem? Ao seu povo primeiro, ao seu filho primeiro. E ali Deus deu essa mensagem para o povo, e Deus deu completo. Lembre-se que Deus disse que Faraó teria um coração endurecido, mas, ó, que só o deixaria ir quando matar o seu primeiro filho. Gente, a gente mais tropeça no nosso dia a dia porque a gente não presta atenção em todas as palavras que Deus nos dá. O povo recebeu esta palavra com alegria, eles creram, eu amo isso, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvaram-se em adoração. E a adoração é a resposta que o Senhor espera de nós. Quando Deus falar com você, prostre-se em adoração. A adoração mostra onde seu coração está. E o povo, pela fé, creu. Só que eles estavam escravos. Estou reforçando isso, que vai ser importante para as próximas reflexões. Que o povo também de coração duro, coração obstinado, mas Deus sempre cumpre as suas promessas. E assim, é, quando Deus fala com Abraão sobre a sua descendência, Deus já fala para Abraão que o povo ficaria escravizado por 400 anos. 400 anos. Fala, olha, vai acontecer isso, isso e aquilo. Então, como essa é uma tradição oral passada de geração em geração, é que eles não pararam para fazer contas. Mas havia a promessa de libertação, porque eles tinham a promessa de Abraão, a aliança de Deus com Abraão. Então, eles creram quando Moisés disse, quando Moisés contou aquele tempo. Então, ele chegou para o povo e disse: chegou o tempo da libertação, alegremo-nos. E eles se prostraram em adoração. E, e eu espero que neste tempo você abra os seus olhos para ver o que Deus está fazendo hoje na sua vida. Prostre-se em adoração. Deus vem para te salvar. Ele já veio para te salvar. Então, a vida com Jesus não é uma vida 100% livre de tribulação. Jesus fala: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vivemos num tempo onde Jesus já venceu o mundo. Então, daí que vem o nosso bom ânimo. Jesus já venceu o inimigo, já venceu a morte. Jesus já nos libertou. Já nos libertou. Só que nós precisamos viver essa liberdade. Nós precisamos ter o nosso coração rendido em adoração, vendo a libertação do Senhor. O povo, em muito, pecou porque eles não permaneceram neste lugar de adoração. O povo, depois disso, dessa adoração, a- quando começou a vir os sinais miraculosos, as pragas e tudo mais, eles começaram a duvidar. A gente vai ver isso no nosso próximo episódio, mas a partir de hoje já começa a pensar: será que você tem duvidado do Senhor na sua vida, no seu dia a dia? Será que você realmente fica aí se perguntando se o Senhor te livrou daquilo que ele disse que tinha te livrado? Será que você está duvidando do Deus que vem para te salvar? Do caráter de Deus que é bom? Da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável? Neste momento, o povo se curvou em adoração, mas nós veremos que depois essa adoração durou muito pouco tempo. E nos próximos episódios a gente vai entender por que que durou tão pouco tempo. Mas desde já eu quero deixar essa mensagem para você. Hoje, ao reconhecer o Senhor na sua vida, independente do que você está passando, prostre-se em adoração, porque Deus, soberano, o nosso Pai, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor.
E essa é a verdadeira adoração. O povo ainda estava escravizado, mas pela fé, por se lembrar das promessas de Deus, da aliança de Deus com Abraão, o povo agora, pela fé, se prostrava em adoração. Então, hoje, este é o meu convite para você. Lembre-se da aliança que foi feita na cruz. Lembre-se do sangue que purifica, nos purifica. Lembre-se do Espírito Santo. Lembre-se de Jesus que nos santifica. E prostre-se em adoração, porque a salvação já chegou na sua casa. A salvação já chegou na sua vida. Pela fé, prostre-se em adoração, porque este povo que se prostrou aqui em adoração foi pela lembrança da aliança. Foi porque finalmente eles disseram: o socorro chegou. Ainda não estamos livres, mas o socorro já chegou. E por isso eu adoro. Adore o Pai no dia de hoje. Pela fé, adore. Faça hoje os seus sacrifícios de louvor. E que o Senhor encontre em você a adoração que Ele procura nos dias de hoje. Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Pai, pela fé, nos prostramos diante de Ti. Prostramos o nosso coração e te adoramos, porque a salvação já chegou nas nossas vidas. A salvação já chegou na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso país. A salvação chegou. E por isso, Senhor, te adoramos. Te adoramos por quem o Senhor é. E quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. E o Senhor tem para a nossa geração promessas de libertação, de cura. E por isso, Pai, nos prostramos diante de Ti e te adoramos. Porque o Senhor prometeu que converteria o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, antes do grande e terrível dia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos porque o Senhor, o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. E a salvação já chegou nas nossas vidas. Te amamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. E agradecemos pela fé de todo o nosso coração a libertação nos nossos dias. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.